Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas páginas de A Natureza da Mordida da Carla Madeira. É um romance que lança uma pergunta: como é que uma única conversa com uma pessoa estranha pode desenterrar as feridas mais profundas? Vamos juntos desvendar uma história sobre memória, trauma e o poder gigantesco de ser ouvido. Olha, logo de cara, na primeira página, o livro já joga essa imagem na nossa frente. A realidade é tipo um peixe escorregadio que a gente tenta segurar com as mãos. Essa ideia, sabe, de que a verdade e a memória escapam pelos nossos dedos, é o que vai guiar toda a trama. É quase um aviso. Se prepara, porque nada aqui vai ser simples. Então a narrativa não segue aquela linha do tempo certinha, sabe? Começo, meio e fim. Não. A gente já cai de paraquedas bem no meio de um encontro super intenso, totalmente imprevisto, que define o tom de todo o romance. E o cenário não podia ser mais comum. Uma banca de revistas, um lugar de passagem. É ali que a nossa narradora, a Olivia, uma escritora que prefere mais observar do que participar, cruza com a Bia. Mas o que começa como um encontro casual, nossa, está prestes a se tornar um verdadeiro divisor de águas na vida das duas. E é nesse exato momento que o inesperado acontece. Como a própria Bia relata, ela estava ali, prestes a quebrar o silêncio da Olivia, quando a própria narradora desaba a chorar. Esse momento de pura vulnerabilidade é o que acende a faísca, sabe? É o que abre a porta para uma conexão profunda e transformadora entre elas. Mas afinal, quem são essas duas mulheres no centro da história? Elas são ao mesmo tempo opostos que se atraem e espelhos que refletem exatamente o que falta uma na outra. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a dinâmica entre elas. A Olivia é a ouvinte, a escritora que tenta organizar o caos. Já a Bia, ela é uma força da natureza, a mulher que precisa falar para não sufocar com as próprias memórias. Uma precisa da outra para que a história possa sequer existir. E é aqui que está a força dessa conexão. Uma completa estranha se torna um lugar seguro para uma história dolorosa guardada por anos a fio. É a prova do poder que um encontro inesperado tem e, mais importante, da necessidade que a gente tem de uma escuta atenta, sem julgamentos. E conforme a história da Bia vai se desenrolando, a gente percebe que não está lidando só com fatos. A gente está mergulhando fundo na natureza pesada, fragmentada e muitas vezes traiçoeira da memória. Essa fala da Bia revela a luta interna dela. Não é só sobre lembrar, é sobre o ruído que as memórias criam, as ilusões que vão se esgotando e a alma que resiste com todas as forças ao desespero. É uma reflexão filosófica muito profunda sobre o que é o sofrimento. E aqui, a Olivia tem um estalo. Ela percebe uma coisa fundamental. Contar uma história de novo e de novo não é só repetição. Na verdade, é um ato de descoberta. Cada vez que a gente fala sobre o passado, novas verdades, novos detalhes podem aparecer. A memória final não é uma coisa estática. Mas a genialidade do livro não está só na história, e sim na forma como ela é contada. A estrutura nos oferece uma segunda camada de entendimento, uma voz secreta que nos aproxima ainda mais de uma das protagonistas. Visualmente, o livro nos apresenta essas anotações de Bia. Elas quebram a narrativa principal da Olivia e nos dão acesso direto, super íntimo, aos pensamentos da Bia. É quase como se a gente estivesse lendo o diário secreto dela. Essas anotações são cruciais. Elas funcionam como uma segunda voz da história, íntima e sem filtros. É nelas que a gente descobre o peso do remorso da Bia, a visão poética que ela tem da vida e talvez o mais revelador, como ela vê a Olivia. Não como uma simples ouvinte, mas como meu oásis. E com isso, a gente chega ao título. Afinal de contas, o que essa mordida realmente significa dentro da história? A mordida é a grande metáfora para aquele evento traumático que marca a gente para sempre. É a ferida original. Para cada personagem, essa mordida é diferente, mas é justamente ela que os une. É o ponto de origem da dor que precisa ser contada, que precisa ser transformada em palavra. E assim, o livro nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que fica ecoando muito depois da última página. Não existe uma resposta fácil. E talvez a intenção seja essa mesma. Afinal, qual é a verdadeira natureza dessa dor que nos define? E a resposta, de certa forma, está aqui, num círculo perfeito que leva a gente de volta àquela frase do início. A natureza da mordida é a própria necessidade de narrar. É a tentativa humana desesperada e essencial de segurar a verdade que nos escapa, de dar forma à dor para que a gente possa, talvez, sobreviver a ela. Uma reflexão, entanto, sobre a força da literatura e da conexão humana.